Caramba! Prontidão plena. Glória a Deus. Amém. Irmão, a gente está com contratempo aí técnico. A gente tá, o Tiago ele foi trabalhar hoje, ele entrou às 18 horas, né? Não pôde estar presente. O nosso irmão Léo está com problema no punho, né? Então ele aproveitou, já que o pessoal não vai cantar aqui ao vivo, para descansar um pouco, porque ele está com problema no punho, né? Então ele não vai comparecer hoje também, tá? Mas vamos estar orando por eles, para que eles estejam. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia. Vamos na Bíblia mesmo, né? O que você falou, a gente vai na Bíblia mesmo. Jó 42, verso 5. Jó é antes de Salmo, tá? O capítulo 42 é o último capítulo do livro de Jó. Número 5. Deus é incrível, né? Eu preguei semana passada, então eu fiquei a semana meditando, né? Deus me deu ali antes a palavra para poder trabalhar e trazer para os irmãos. O pastor Márcio me falou na segunda-feira, olha, domingo você vai dirigir. Aí eu fiquei, vou dirigir, então eu tenho que levar uma palavra. Não vinha. Sabe quando tua mente tampa, que não veio, não aparece nada, não flui nada? Aí hoje, 3:30 da tarde, Deus falou comigo. E Ele me trouxe isso aqui e um cântico que nós vamos refletir através desse versículo. Todos acharam? Amém. Diz assim, olha: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. É um dos vários resumos que Jó faz da vida dele, daquele sofrimento que ele teve, mas Deus nunca o desamparou. Mas ele viveu duas fases da vida, e nesse canto ele explica melhor. Diz assim, antes eu te ouvia falar, mas hoje de contigo andar. Aleluia. E muitas vezes a gente está nessa primeira fase ainda, só de ouvir falar de Deus e não sabe dos prodígios, dos milagres, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas Jó passou por um processo tão triste, tão doloroso, que ele falou no final, mas hoje de contigo andar. Graças a Deus. E eu não sei se você conhece esse cântico, mas a irmãzinha, em nome de Cristo, solta aí esse cântico aí. É da época dos primórdios, mas ele é atual, viu? Ele é atual. Você vai cantar, cante ele, coloque em pé, levante a sua mão e veja o que essa letra fala na sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, usa, Pai, os mensageiros desta noite, Pai. Oh Deus, diminua o eu, o nosso eu, Pai, para que o Senhor venha crescer mais e mais. A tua palavra, Pai, que vai ser derramada nesta noite, Pai, que nos enche, Pai, que venha nos encher através do teu servo, através do teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também diante de Ti, Pai, os louvores desta noite. E é para o Senhor, aonde os anjos estão, Pai. Sim, Jesus. Te clamando de santo, Sim, santo, Deus. santo, santo. É verdade, Senhor. Deus, então receba nesta noite, Pai, os louvores, Sim, Pai. Deus. Senhor, vai te encontrar, Pai, aqueles que não puderam estar na tua casa, Deus. Oh Deus, toca neles neste momento, Pai. Sustenta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles, Pai, que necessitam, Pai, da tua cura, Pai. Da tua cura, Senhor, que seja derramado, Pai, em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, eu creio na tua misericórdia, eu creio na tua cura, eu creio, Pai, no teu milagre, Deus, em nome de Jesus.
Que caia por terra tudo aquilo, Pai, que não é do teu agrado. Que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo aos nossos corações. Tu és bem-vindo ao nosso ser. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Pai, o nosso clamor, Pai, a Ti, Deus, porque crendo que o Senhor se inclinou para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Bom, irmãos, hoje nós estamos com acho que 2 crianças, né? Uma, então eles vão ficar aqui na nave com a gente, tá bom? Então hoje a gente não vai ter essa linha ali. Mas glória a Deus, estão na igreja, estão aqui com a gente. Eu quero então chamar agora o pastor Márcio, o irmão vai. Não, deixa para depois. Pode começar o João, o pastor João para cá. João? Cadê o irmão João? Cadê o pastor? Vamos não? Vamos estar orando pelo pastor, que Deus incumbiu trazer a palavra para mim e para o teu coração. Palavra essa que vem e sai do trono de Deus. Louvamos, Senhor, por esse momento tão especial. Muito obrigado, Pai, porque louvamos, te adoramos e agora, Pai, queremos aprender um pouco mais de Ti. Por isso, usa, Pai, o pastor João como um vaso do Senhor, para que ele trazer a Tua mensagem, Pai, aos nossos corações. E desde já, Pai, nós queremos e repreendemos tudo aquilo que vem interferir na nossa mente e no nosso coração. Que caia por terra, Senhor, em nome de Cristo Jesus. E que a Tua palavra permaneça em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias em 2 Reis. Em 2 Reis 6. Todos acharam? Segunda Reis 6. 2 Reis 6, 8. Mas antes de orarmos, eu ia fazer um comentário aqui, fazer uma pergunta para a igreja, né? É para apenas nós meditarmos um pouquinho. E o Senhor falou comigo dessa maneira e eu quero trazer para os irmãos. Irmãos, você já parou para analisar, você já parou para pensar qual que é a sua meta? Você tem uma meta a alcançar? Você tem sonhos? Muitos podemos falar assim, não, mas eu já estou aposentado, já não quero mais, já não preciso mais trabalhar, já estou com uma vida estabilizada. E muitos têm que começar. Mas mesmo se eu tivesse com 90, com 95 anos, como a nossa irmãzinha ali tem, vai fazer 96, ela tem que ter meta. Nós temos que ter uma meta na nossa vida. E a nossa meta, irmãos, não importa quão difícil ela seja,
a nossa meta principal é o reino dos céus. Aleluia. Porque não adianta, nós cumprimos todas as nossas etapas aqui na terra, se nós não tivermos o alvo, que é Cristo, de nada adiantou nossa vida aqui na terra. Aleluia, Jesus. Pois é para lá que nós vamos. É para lá que nós estamos aqui, nos preparando mais um dia para receber uma porçãozinha do Senhor. Grande a Deus. Porque a palavra diz assim que cada dia há o seu mal, mas cada dia a palavra também diz que a palavra de Deus se renova em nossas vidas. Os projetos de Deus se renovam em nossas vidas. Então estamos aqui hoje para que recebamos mais uma pequena porção do Senhor. Amém? Então vamos ler. A leitura vai ser um pouquinho extensa. 2 Reis 6:8. Ora, o rei da Assíria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque os sírios estão lá. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que os homens de Deus lhe falaram, e de que tinha havido assim ser salvo não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é por o rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: ide ver de onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou, muito cedo saiu e viu um exército com cavalos e carros, tinha cercado a cidade. Então o moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão contra eles. Mais são os que estão conosco do que estão com eles, né? E orou Eliseu ao Senhor: peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que havia no monte, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então o inimigo descia contra ele. Eliseu orou ao Senhor: peço-te de cegueira esta gente. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu: não é este o caminho, nem a cidade. Segue-me, e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos, e olharam e viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu:
devo matá-los, ó pai? Respondeu ele: não os matarás. Matarias tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e voltem ao seu senhor. Assim preparou-lhe um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor. Assim não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Peço que os irmãos abaixem as vossas cabeças. Poderoso Deus e eterno Pai, sabemos que até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor. Até aqui nós te louvamos, te adoramos, Pai. Mas que agora o Senhor nos dê graça, Pai, nos dê entendimento para a mensagem que vai ser pregada aqui, Senhor. Me coloco como teu pequeno diante do Senhor, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas que a tua palavra venha, Pai, e traga o resultado para o qual está sendo enviada, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós vemos uma narrativa aqui sobre Eliseu. Eliseu, ele, na Bíblia, ele tem um apelido, ele é chamado como o homem de Deus. Quando ele fala o seu moço, na realidade, o Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E ele escolhia, de tempos em tempos, uma pessoa para andar com ele. Esse moço aqui, dessa passagem, pelo que os estudiosos dizem, não é o mesmo Geazi que foi enviado na cura de Naamã. Já era um outro rapaz, tá? Aqui eu aprendo duas situações. Eliseu tinha o rapaz que morava com ele, com certeza participava da escola de profetas, conhecia a palavra, estava junto com os demais ali que eram aprendizes de profeta. E, no entanto, quando ele se depara com uma situação que era ali de vida ou morte, ele não pensou em Deus. Ele conhecia a palavra, ele andava com quem conhecia a palavra, porém ele não cria o que a palavra era capaz de fazer sobre a vida dele. Por que dessa maneira? Geazi, quando viu aqueles soldados, aquela multidão de soldados tomando a cidade, Geazi olhou com seus olhos espirituais. Ele olhou com seus olhos carnais. E quando ele viu, olhando com os olhos carnais, ele não conseguiu ver a multidão que estava a favor dele, que eram os anjos do Senhor. No entanto, segundo aqui, nós tem uma outra pessoa, que é Eliseu, a pessoa que conhece a palavra, que pratica a palavra. E quando está diante da luta, o que ele faz? Ele usa a palavra. Ele não teme, ele confia. Por que Eliseu olhou e viu a multidão que estava com ele quando ele fala para Geazi, para o seu moço, maior é o que estão conosco do que o que vem contra nós? Por que ele já falou dessa maneira? Porque ele já olhou e ele já viu que havia uma grande multidão. No entanto, foi necessário ele orar a Deus para que Deus abrisse os olhos do rapaz para que pudesse enxergar. Dando continuidade nessa situação, a palavra diz que Eliseu ora a Deus e pede para que os soldados ficassem cegos. E ele conduz eles para dentro de Samaria, ou seja, para dentro da cidade do inimigo. Aqueles que foram como soldados que foram designados em uma diligência para prender, se tornaram presas. Os que eram para ser os prendedores, vamos dizer dessa maneira, se tornaram prisioneiros dentro de Samaria. No entanto, quando o rei fala para Eliseu, posso matá-los, pai? Por que ele chama ele de pai? Porque, para vocês terem uma ideia, Eliseu, para Israel naquela época, eles tinham Eliseu como se fosse um pai. Para você ver a autoridade que Eliseu tinha sobre a vida daquelas pessoas. Mas
Não era Eliseu que tinha a autoridade, era Deus que dava a autoridade. Ei, Jesus. Lá em João 16, 24, o Senhor Jesus, certa ocasião, ele diz assim: nada me pedires, por isso até agora nada recebereis. Veja bem, meu irmão, esse comentário aqui, nada me pedires, porque até agora nada recebereis, porque até agora nada me pedires. Aí ele complementa, né? Porque tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. E essa semana eu estava orando ao Senhor, e muitas vezes eu me pego orando ao Senhor, e na realidade não é uma oração, é uma lamentação. Muitas vezes nós vamos diante de Deus, em vez de pedirmos e determinarmos, porque o Senhor diz assim: todo poder e autoridade é vos dado em meu nome. E por que nós vamos diante de Deus e nos lamentamos? Deus não é o altar do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos ou de pé, que nós vamos orar ao Senhor, não é para se lamentar. O Senhor já sabe o que nós temos passado. Era para determinarmos. Porque Ele diz que nós temos poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Então não é para se lamentar, é para pedir e determinar. E eu me peguei nessa situação, que muitas das minhas vezes eu converso nas minhas orações, eu oro ao Senhor, e muitas das vezes a oração é só no final. O Senhor já sabe o que eu estou passando. Então do que adianta eu ir lá diante dele, falar para ele o que eu estou passando? Ele quer saber o que eu quero. É só pedir que o Senhor derrama. Amém? Diante dessa situação, essa autoridade de Eliseu, irmãos, eu fiquei imaginando, porque assim, tem vários personagens da Bíblia que é fascinante você ver a história deles. É fascinante. Só que a comunhão de Eliseu com o Senhor é uma coisa fantástica. Fantástico, fantástico. Aí eu poderia me colocar na seguinte situação: ah, mas essa comunhão era de Eliseu, não é comigo. Eliseu tinha essa comunhão. Eliseu era uma pessoa especial. Eliseu conheceu o Evangelho lá, como costumamos dizer. Ah, ele é cristão desde o berço. Não. Eliseu teve a verdadeira conversão, o chamado dele, irmãos. Eliseu estava arando terra. O pai dele tinha um sítio e ele estava com arado, como diz a palavra, com 12 juntas de boi. E ele estava arando terra. Elias vem, logicamente, amando do Senhor, e jogou a sua capa sobre a cabeça de Eliseu. Naquele momento, Elias fala para ele assim: vem, segue-me. Eliseu pede para Elias: peço-te que espere, que eu vá e me despida dos meus pais. Mas antes disso, o que ele fez? A palavra diz que ele matou os bois, quebrou tudo o arado e fez um holocausto ao Senhor. O que eu entendo, irmãos, de uma situação dessa, o chamado desse homem, logo que ele recebeu o chamado do Senhor, o que ele fez? Ele entregou tudo que ele tinha. É verdade, Senhor. Ele deu tudo que ele tinha Deus, em prol do chamado dele. Aleluia, Jesus. E ele foi e seguiu Elias. Porém, há um fato que há uma grande diferença nessa situação. Após Eliseu ser chamado por Elias, além da entrega dele, ele se entregou de corpo e alma. Ele deixou o seu passado para trás. Porque muitas vezes nós olhamos, nós nos autocondenamos. Não, mas eu não consigo chegar a esse tipo de comunhão com o Senhor porque eu sou pecador, porque eu já fiz isso, eu fiz aquilo. O que o Senhor diz? Que aquele que nascer de novo é o quê? Uma nova criatura. Não olharei mais para os vossos pecados. Aquele que se arrepender verdadeiramente
perante diante do Senhor. Muitas vezes queremos mudanças. Às vezes eu conversando com a minha esposa, a gente conversa e quantas vezes eu já ouvi ela falar isso, e eu já falei isso para ela também, e eu acredito que vocês, em algum momento da vida de vocês comentaram isso. Nossa, eu estou cansado. Eu queria mudar. Eu queria ir para outro lugar, eu queria mudança, sabe? Eu não queria mais trabalhar com isso, eu queria mudanças. Muitas vezes nós queremos mudanças em nossa vida, mas nós queremos mudança, mas é necessário dar um passo, porque tudo há um preço a ser pago, e às vezes a jornada é longa, mas se nós não colocarmos nessa situação que nós temos que começar, por mais distante que seja a estrada que você tenha que caminhar, ela começa de uma maneira, o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai chegar. Se você não começar, não vai adiantar, não vai surgir efeito. E muitas vezes, para você dar um primeiro passo, para você ter mudanças na sua vida, é necessário ter o quê? A entrega. Até mesmo quando você, para quem já é casado, para hoje você está casado, quando você conheceu a sua esposa, o seu esposo, foi necessário o primeiro passo. Hoje eu estava começando a narrar para minha filha de quando eu conheci a minha esposa. Só que aí nós paramos na casa, em frente da casa da minha sogra, e aí o assunto foi outro, e nós começamos a tirar um barato dela, não sei porquê. E eu falei para ela assim, nossa, filha, se eu fosse narrar para você, é lindo de narrar isso. Mas isso foi há 34 anos atrás. E até hoje, eu vivi essa história com ela, e até hoje, quando eu falo, eu fico fascinado. Aleluia, Jesus. Agora imagina a jornada com Deus, meus irmãos. Onde você vai ver cura, vai ver transformação, vai ter libertação, vai ter restauração. E sem falar o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Assim como fez na minha. Outro dia eu levei uma palavrinha em um culto de oração, em um culto do lar, e eu estava falando para os irmãos. Eu sei, assim como Paulo diz, eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é ter escassez. Eu sei o que é não ter nada para comer na minha mesa, eu sei. E eu sei o que é estar diante da minha mesa e glorificar o nome do Senhor e pedir para que o Senhor derrame em outros lares que não tem nada. Então eu posso falar que Deus faz, eu posso, porque Deus fez. Meus irmãos, mas a viagem foi longa, a jornada foi longa, foi árdua, a luta foi difícil, não foi fácil. Aleluia, Senhor. Mas quem quer fazer, faz. Quem não quer, sempre vai arrumar uma desculpa. É a mesma coisa nos caminhos do Senhor. Depois dessa situação toda, que Eliseu foi chamado, ele passa a ser o auxiliar de Elias. E aí foi, por muito tempo. Em 2 Reis 2, 9, vocês não precisam abrir. Chega uma certa ocasião que Elias pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça? Ele fez essa pergunta. Eliseu não titubeou, né? Falou para ele assim: eu quero ter a unção dobrada. Essa unção espiritual que você tem, eu quero dobrada. E Elias falou para ele: não, você terá essa unção dobrada, mas é necessário uma situação. Que quando eu for levado, você esteja ao meu lado. Quando eu for levado, ele falou para Eliseu que ele seria levado aos céus. É necessário que você esteja ao meu lado. É uma história longa, meus irmãos. Foram diversas as situações, foram diversos os obstáculos que Eliseu encarou, junto com Elias. E muitas vezes Elias falou para ele assim: eu quero que você fique aqui, e eu vou adiante.
Eliseu não arredou o pé. Ele seguiu Elias dia após dia. Ele não desistiu dessa busca. E aí, quando eu trago isso para a nossa vida cotidiana, às vezes nós desistimos por tão pouco. Às vezes nós desanimamos por coisas tão pequenas. Mas nós queremos alcançar. Nós queremos alcançar as bênçãos do Senhor. Nós queremos alcançar tantas coisas. Mas, no entanto, desistimos por tão pouco. E quando Elias fala para Eliseu: a tua porção será dada, mas se me ver subir, o que quer dizer isso? A tua porção será dada, né? Mas se você me ver subir, ou seja, havia uma promessa. Havia uma promessa na vida de Eliseu, assim como há uma promessa na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus. Porém, é necessário, para alcançar essa promessa, meu irmão, é necessário o quê? Muitas das vezes, mudança. Muitas das vezes é necessário mudança. Muitas das vezes é necessário perseverança. E o quanto eu e você estamos dispostos a perseverar? O quanto nós estamos dispostos a lutar? Será que nós estamos convencidos no nosso coração que a estrada é longa, que a luta é árdua, mas que com Deus tudo é possível? Será que eu me coloco em uma situação e olho ao meu redor e falo: não, isso não é muito difícil, isso é muito cansativo. A semana passada eu tive uma situação onde eu trabalho. Eu cheguei lá, vi um rapaz acidentado, assim, muito grave, gravíssimo o negócio, uma coisa assim, moto versus poste, uma coisa assim, uma verdadeira aberração, entendeu? Meus irmãos, e às vezes nós nos colocamos naquela situação e achamos que as coisas é difícil, que o negócio é impossível, que o meu problema é difícil, que o meu problema é insolucionável. E teve um horário lá que o pai subiu para ver, ele tinha chegado à tarde, o pai subiu, ele veio falar comigo, ele perguntou onde estava o filho dele, eu falei, ele foi lá, eu acompanhei ele até o redor do leito lá, e aquele homem diversas vezes veio na minha direção e pediu ajuda. Cara, você me ajuda? E as lágrimas escorrendo dos olhos dele. Cara, você me ajuda? Eu perdi minha filha há pouco tempo. E aí, o que fazer? E aí, quando você olha para dentro de você mesmo, você fala assim: meu, vou reclamar do quê? Que problema eu tenho? Não tenho problema nenhum. Qual é a minha dificuldade? Nenhuma. Depois eu me aproximei do leito, conversando com ele, tentando confortar. Não existe conforto. E infelizmente, em uma situação dessa, você falar de Deus para a pessoa, ela não vai te ouvir, porque a aflição dela é gigantesca. Então, naquele momento de aflição, os ouvidos delas estão tapados. Não vai ouvir o que você vai falar. Eu proferi o nome do Senhor várias vezes, falei para ele: o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer, mas eu tenho que clamar a Deus. Não sei se ele clamou naquele momento, certeza que não. E aí fiquei ali do lado dele, tentando ampará-lo ali da maneira que eu podia, né? E aí ele me fala: eu perdi minha filha há pouco tempo, ela foi asfixiada por uma bala, uma menina de 1 ano e 8 meses. Aí você para analisar novamente: que problema eu tenho? Nenhum. Imagina o coração do pai em uma situação dessa. O menino tinha 20 anos de idade. Ou seja, qual é o problema que nós temos que não conseguimos superar? Quais são os medos que nós temos que não conseguimos encarar se nós fizermos um paralelo com uma situação dessa?
Será que o nosso fardo, acho que essa seria a palavra correta, é tão pesado? E ele perdeu o filho, não teve jeito. Uma fatalidade, ele não tinha o que fazer. Diante das mãos humanas, não. E acredito eu que Deus o recolheu porque não era a vontade do Senhor que ele ficasse. Mas o porquê que eu estou trazendo isso para a igreja? Muitas vezes, meus irmãos, nós nos lamentamos. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós achamos que a coisa está ruim. E aí fora, como é que tem pessoas sofrendo, pessoas se lamentando, pessoas nesse momento desesperadas, sem saber nem por quem clamar. É verdade. E nós estamos aqui, acomodados, sentados numa cadeira. Acredito eu que todos se alimentaram aqui hoje, como minha esposa orou aqui, clamando a Deus para que Ele nos sustente aos lares, leve o alimento, o pão de cada dia aos lares. E quando eu olho para mim, diante da minha situação, assim como eu posso acreditar, posso fazer um paralelo com os irmãos, qual é o grande problema que a igreja tem? Porque maior que seja o problema, nós temos um Deus a quem pedir socorro. Por mais difícil que seja o problema, o Senhor é o nosso socorro. E sabemos, e conhecemos, e sabemos que podemos clamar, que Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? Jesus, obrigado, Senhor. E a palavra diz lá em 2 Reis 11, enquanto iam caminhando, conversando, de repente um carro de fogo apareceu no meio deles. E Elias assim foi levado. Aqui nós vemos, meus irmãos, que até aqui se cumpriu o que Elias havia falado para Eliseu: se você estiver comigo, quando eu for levado aos céus, você receberá a sua porção. Mas aqui eu também aprendo uma segunda situação, que isso não é tão somente na vida espiritual, isso também é na nossa vida pessoal. Quando queremos algo, nós temos que continuar perseverando até o fim, até alcançar. Porque muitas vezes eu tenho que me esforçar muito e às vezes estou cansado e às vezes estou desanimado. Mas eu digo para os irmãos, o pior cansaço que existe, a pior canseira que existe, irmãos, não é o físico. Não é o físico. O pior cansaço que existe na vida do ser humano é o espiritual. Porque você está em uma situação que você tenta sair, você não consegue. Você clama a Deus. O cansaço não vai embora. Você sabe o caminho que você tem que seguir. Você sabe que a jornada você tem que fazer. Mas você não tem ânimo. É como se o seu coração se tornasse uma pedra. É difícil. Eu acredito que tem pessoas aqui que já passou por isso. Eu não desejo isso para ninguém. Eu sei o que é isso. É muito triste. Porque você sabe que o Pai é o alvo. Você sabe que você precisa dele. Você sabe que você depende dele. Você sabe que ele é a tua força. Porém você não tem vontade de ir até ele. É muito triste. E muitas das vezes as pessoas chegam em você, falam, comentam. Você abre a boca. Deus te deu o conhecimento. Vai sair a palavra. Porém, depois quando você olha para dentro de si mesmo, você vê que não tem mais o fogo. É a mesma coisa que você pegar uma panela para fritar uma carne ou fazer um alimento, você colocar sobre o fogão, acender.
o fogo e você vê que o fogo se apagou. O alimento não cozinhou, a carne não assou, não fritou. É a mesma coisa. É dolorido. E você sabe que você tem que seguir. Mas cadê o fogo que se apagou? Como é que você faz? Você precisa superar, mas cadê a força? Você tem que continuar a jornada. É necessário. Cadê a força interior que você tinha que se foi? Assim, muitas vezes, quando eu falo desse cansaço espiritual, assim muitas vezes é na nossa vida pessoal, que às vezes deparamos com situações que nós travamos verdadeiras batalhas. E a cada dia é uma grande guerra. Porém, cadê a vitória que nos chega? O que fazer? O que fazer? É buscar o Cristo, o Filho de Deus. Porque ele diz na palavra do Senhor: batei e abri-se-vos-á, pedi e vos será dado. O Senhor Jesus, em certa ocasião, ele conta até a parábola de um juiz iníquo, ou seja, um juiz que não era honesto. E havia uma certa viúva que tinha uma causa com ele. E aquela viúva todos os dias ia lá na porta desse juiz pedindo para que o juiz fizesse justiça. Todos os dias, todos os dias. E certa manhã o juiz acordou e falou assim: vou fazer justiça na vida dessa viúva, porque dessa maneira ela para de me atormentar. E ele complementa: se o homem que é mau é capaz de fazer boas coisas, imagina Deus. Então ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe aonde está o nosso cansaço, ele sabe a porção certa para derramar na vida de cada um de nós. O que nós temos que fazer é perseverar. Não existe problema que Deus não possa sanar. O que depende é a minha e a sua busca, a minha e a sua perseverança. Como eu posso, meu irmão, muitas das vezes, como eu posso me concentrar nas coisas do céu? Como que eu posso parar para ler as Escrituras? Como eu posso me ajoelhar para clamar a Deus se não tiver o pão sobre a minha mesa? Como eu posso me estar concentrado e vir trazer a palavra na igreja se o meu filho ficou em casa pedindo comida? Ou seja, é uma outra situação. Tem que haver o equilíbrio. Então, primeiramente, tem que haver o esforço físico. É necessário buscar a porção do céu todos os dias, mas é necessário o trabalho, é necessário o esforço. Se não for dessa maneira, não tem como. Como que eu posso orar ao Senhor se meu estômago está roncando com fome? Então é necessário o esforço. Temos que buscar a nossa porção do céu diariamente, porém o sustento na terra é necessário. Como eu posso buscar o sustento no céu se eu estou defraudando alguém? Se eu estou prejudicando alguém? Eu não vou conseguir entrar em comunhão com o Senhor. E esse retorno só uma maneira de conseguir: esforço. A própria palavra diz: esforça-te. Essa trajetória de Eliseu, a palavra narra que ele pediu para Elias porção dobrada, ou seja, os milagres que Elias fez, Eliseu pediu essa porção dobrada. Elias havia feito 7 grandes milagres. Eliseu alcançou 14. Foi uma porção dobrada. Porém, a palavra diz, lá em 2 Reis 13, que em certa ocasião um homem faleceu e no momento que ele estava sendo sepultado, as pessoas deixaram o corpo dele cair. E onde eles estavam sepultados, ali Eliseu havia sido sepultado. E quando esse homem caiu na cova, ele caiu sobre os ossos de Eliseu.
E assim que ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Ou seja, o que eu entendo aqui? Meu irmão, e se a pessoa foi ressuscitada, ou seja, foi o 15º, não foi 14, foi 15 milagres. O que eu entendo aqui? Nós estamos aqui na terra, temos a nossa jornada aqui. Mas ela não acaba tão somente aqui. É dever meu e seu deixarmos um legado. O que nós temos preparado para deixar para os nossos? Que tipo de ensinamento nós temos transmitido para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos? Se nós pararmos para analisar aqui, logicamente, não podemos nos comparar. Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. E o que a palavra narra aqui, ela traz vida até hoje. Eliseu, muito mais tempo antes que Jesus. E nós vimos as maravilhas que Deus fez através da vida de Eliseu. E lá na frente, quando eu partir daqui, quando você partir daqui, qual o legado que nós temos que deixar? O que nós estamos preparando? Qual é a mensagem que quando as pessoas olham para nós, o que as pessoas podem ter de uma inspiração positiva? Ah, mas eu tenho um problema, eu tenho dificuldade. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. Porém, é necessário na nossa vida que chega esse momento, meu irmão, que levanta a cabeça. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. Aleluia. Eu posso, porque eu sei de onde vem o meu sustento. Aleluia, Senhor. Mas não adianta eu olhar, eu ler, eu ouvir aqui, ouvir. Meu irmão, põe em prática. Oh, grande Deus. Põe em prática que dá certo. Não duvide, acredite. Você tem uma dificuldade hoje, talvez você não consiga resolver ela amanhã de uma vez só. Mas comece a dar um passo na direção da solução desse problema. Quando você já tiver andado alguns degraus, vamos usar esse termo, você vai olhar lá para baixo e você fala, nossa, já subi bem até aqui. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a nossa vida é um degrau. Durante os dias, tem dias que os degraus são mais altos. Por que os degraus são mais altos? Porque tem dias que é mais difícil. Quantas vezes já ouvimos, para nós da área da saúde, a gente ouve muito quando estão pegando o plantão, as pessoas falam assim, nossa, eu não vi a hora desse plantão acabar. Nossa, eu não vi a hora do dia acabar hoje. Por quê? Foi um dia difícil. Mas tem dia que pegamos o plantão e falamos, foi um sossego hoje. Hein? Assim é na nossa vida pessoal. Tem dia que o negócio é difícil. Mas saiba que há um Deus que te sustenta. É necessário perseverar. É necessário crer. O cansaço físico, meus irmãos, é natural. É natural. Às vezes, se nós orarmos e nos colocarmos diante do Senhor, basta uma noite de sono. Estamos restaurados, estamos prontos para a luta novamente. Às vezes eu falo assim, quando eu converso com alguns pacientes, às vezes a gente fala da palavra do Senhor, mas é fácil falar. Mas, e quem está passando pela tempestade? Como é que fica? Porque ele vir aqui à frente e falar é muito fácil. Eu vir aqui e falar assim, que dá certo é muito fácil. Mas eu não estou falando tão somente que dá certo. Eu estou trazendo para os irmãos uma coisa que deu certo para mim. Eu estou trazendo para os irmãos algo que não deu certo só para mim. Deu certo para várias pessoas aqui. E se com o Senhor está difícil, imagina sem Ele. Como é que fica? Muitas vezes, aqui para quem é mãe, para quem é pai, muitas vezes nós nos colocamos na seguinte situação. Às vezes nós à noite, principalmente, a gente vê os nossos filhos que têm medo no escuro, são pequenininhos. Quantas vezes aqui, para quem aqui é pai, quem é mãe, falou assim, não, vem aqui, fica com o pai, fica com a mãe, não precisa ter medo. Quantas vezes já fizemos isso? Todos nós fazemos isso.
E o filho ou a filha, quando é pequena, fica ali do nosso lado, se sente protegido. Mas eu te digo uma coisa, você homem, mulher, você vai ser sempre pequenininho de Deus. É só você chegar a Ele. É só você chegar a Ele que Ele te protege. É só você chegar a Ele, tira o seu eu e se achega a Ele. A própria palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia, Jesus. E às vezes o fardo é pesado, o negócio tá difícil, como esse louvor diz aqui, eu não sou mais escravo do medo, e às vezes o medo ele chega e ele nos escraviza. E às vezes quando nós paramos para analisar do que temos medo, o que nos assusta, se quando nós estamos diante do Senhor, o medo desaparece. É verdade. Falando referente a medo, algum tempo atrás, acho que alguns aqui nunca ouviram, eu vou comentar, eu tinha muito medo de uma certa situação. E se fosse para sair no escuro em casa, ou qualquer outro lugar, eu tinha medo do escuro. Filme de terror eu nunca assisti. Nunca assisti. Mas hoje eu entendo porque isso é a minha visão. Atrás do filme de terror, se você fizer uma comparação com as escrituras, quem escreve ali, o redator daquele filme, o cara tem conhecimento da Bíblia. E a mensagem, isso é a minha concepção, a mensagem que passa ali é do próprio Satanás. Que não aparece nada de bom. E como eu falei para vocês, eu vim do interior, eu tinha muito medo de uma série de coisas, desde pequeno, né? Às vezes o pessoal se reunia na porta, na varanda de casa e começava a contar aquelas histórias maravilhosas. Eu não podia entrar para dentro de casa porque eu tinha medo, não tinha luz elétrica, era só lamparina, e ficar ali do lado era torturado. Isso foi se passando e eu levei isso para a vida de adulto. Certa ocasião eu tive um sonho, meus irmãos. Eu tive um sonho que eu estava numa sala muito grande e essa sala tinha diversas portas. Quando eu ia abrir uma dessas portas, ela estava dessa cor, atrás da porta, negro, escuridão ali, o próprio preto, uma coisa assim tenebrosa. E eu encostei a porta de novo e eu escutei uma voz que falou assim para mim: pede que eu vou na sua frente. Já faz tempo que eu tive esse sonho. E eu pensei comigo assim, é como se eu sorrisse por dentro. Nossa, como seria bom. Aquela voz me repreendeu na hora: não duvide, peça que eu vou na sua frente. E eu me aproximei de uma daquelas portas, e quando eu abri a porta, fazia mais ou menos um barulho assim, ó. Atrás da porta ficava branco, que nem isso aqui. E assim eu fui abrindo uma a uma, e fazia o mesmo barulho. O clarão clareava tudo ali. Meu irmão, depois disso, se você falar para mim assim, você tem medo de alguma coisa? Não, nada mais. Você tem medo da morte? Nem um pouquinho. Porque eu sei que pela misericórdia do Senhor, não que eu seja bom, se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Aleluia. Então eu não tenho medo da morte. Chegou o momento, vou fazer o quê? Eu tenho medo. Não tenho. Não tenho. O Senhor sabe, que eu não estou blefando aqui diante da igreja. O Senhor sabe. Há tempos atrás eu temia por causa dos meus filhos, que eram pequenos. Hoje não mais. E eu volto a dizer, porque eu sei para onde eu vou. Só para concluir, essa noite Deus disse para ti: lute, persevere, não desista, eu sou o teu sustento. Louvado seja Eu sou o teu sustento. Porventura há algo que eu não possa fazer na sua vida? A palavra do Senhor diz que Deus mede a água do mar em uma das conchas da sua mão. Você tem ideia do poder de Deus? Esses dias falando de política lá em casa, eu estava voltando com a minha esposa e com a minha filha,
E eu até falei para as duas assim, eu falei, nossa, quando Deus olha lá de cima e vê toda essa situação, Ele enxerga os personagens aí como os pequenos grãos de areia. Que alguns se colocam como poderosos. Para Deus é pó. Nada. Nada é. Mas Ele diz essa noite, não temas, eu sou o teu sustento. Eu vou pedir para os irmãos se colocar de pé e vou colocar um louvor aqui. Agora eu gostaria que os irmãos aplaudissem ao Senhor. Podemos aceitar rapidinho, já vou encerrar. Cadê, Elisete? Você está aí? Domingo você está aqui, né, Lívia? Domingo você está aqui? Beleza. Queremos orar por você, né? Amém. Irmãos, o pastor João falava de perseverança, né? E eu quero aqui homenagear alguns irmãos perseverantes, né? E olha, a primeira pessoa que eu gostaria que viesse aqui na frente, eu queria que viesse aqui a Vera e a Val. Vem cá, Vera e Val. Vem cá aqui do meu lado. A Vera e a Valdinelli Alves de Souza. Vulgo Val, não pode falar Valdinelli. Irmãos, nós fizemos aqui durante 5 semanas. Durante 5 semanas, nós fizemos aqui um curso de oratória voltado à preparação e elaboração de mensagens bíblicas. E nós começamos com 11 pessoas, né? O Luiz, felizmente, ele teve que desistir, né? Porque está na construção lá da casa dele lá. E mais um irmão também não deu para prosseguir, mas 9 ficaram firmes, né? E eu gostaria de homenageá-los com um certificado. E está aqui. Igreja Batista Peniel Renovo. Certificamos que Vera Lúcia de Cíbia Dias concluiu o curso de técnica de oratória nesta igreja com uma carga horária de 8 horas com pleno aproveitamento. Suzano, 20 de novembro de 2022. As matérias que eles aprenderam foi qual o propósito da oratória, a importância da retórica, a importância do sermão, hermenêutica e a sua aplicação, a exegese e a sua aplicação, a homilética e os 3 tipos de sermão: o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo. Então vem cá, Vera, quero aqui passar para a Vera. Meire, você já achou nós aqui? Já. Passando para a Vera, minha esposa. Tirou a foto? Saímos da foto? Bom. Não fala o Valdinelli. A Val, aqui, passa na Vera. Tirou a foto da Val? Obrigado. Vem cá, Marli, Mariano. Marli também ficou firmona aí, viu? Né, Marli? Soneio, vem cá junto com a Marli. Deixa eu achar a Soneio aqui. Soneio. Soneio, onde está você? Achei. Deixa eu entregar primeiro para Marli. Sonei Melo dos Santos.
Cléo, acho que ela foi viajar, né? Foi viajar com o marido dela, mas ele é caminhoneiro, né? De vez em quando ela embarca junto com ele. Vem cá, Henrique. Vem cá, Adonias. E vem cá, Pedro. Aí, esses três amados aqui. Vem cá, Henrique. Isso aqui é um amado irmão abençoado. Tem uma foto dessa aqui. Vem cá, Pedro. Esse é o Pedro. É o Doni. Esse aqui é o Doni. Ficou só o da Cléo, né? A gente entrega no próximo culto. E, irmãos, nós vamos iniciar na próxima sexta-feira, vamos iniciar um curso de maturidade. Eu falei quinta, amados, mas vamos permanecer na sexta. É um curso de maturidade cristã. É um curso dentro da mesma linha que nós estávamos. Curso também um pouquinho, né? E a primeira matéria é o discípulo e o estudo da Bíblia, né? O objetivo é adquirir para a sua vida conhecimentos práticos da palavra de Deus. Nós vamos aprender o estudar sistematicamente, meticulosamente, cuidadosa e sozinho a palavra de Deus, separando diariamente um tempo para sua leitura e meditação. Interpretar o que nós já fizemos, agora é colocar em prática, corretamente a palavra de Deus e aplicar seus princípios no viver diário, né? Tá bom? Vamos iniciar esse curso então já na próxima sexta-feira, né? Então, eu gostaria que a igreja participasse, tá? Mas é importante nesse curso que você não falte, tá? A primeira lição, por exemplo, eu tenho que dar ela em 2 vezes, que ela é longa, né? E tem a parte prática. Eu preciso que você também traga caneta, traga um caderninho para você poder fazer algumas anotações, tá bom? E preciso ver quantas pessoas vêm, porque eu preciso tirar a apostila, né? No primeiro eu vou tirar uma quantidade, e há um gasto de papel, tinta, tudo isso é custos, né? Tá bom? Eu gostaria, pelo menos esses 8, não gostaria que viesse. Ah, pastor, e o nono? O nono foi o pastor Samuel, né? O pastor Samuel da igreja aqui ao lado, ele participou conosco, o certificado dele já mandei para a igreja e já deve ter recebido lá. Tá bom? Pastor Edilson? Esses irmãos foram perseverantes, viu, pastor? Ó, fiquei com ele. Tá falado durante 8 horas, tem que ser perseverante, viu? Amém. Quero chamar aqui a irmã Elisete, ela tem um recadinho para a igreja. Paz, igreja, rapidinho. Sábado, nós vamos fazer o primeiro culto de jovens. Então, vai iniciar às 19 horas. Então, convidem os jovens, venham prestigiar os jovens. É o nosso primeiro culto, né? As meninas estão tão felizes. Então, assim, não deixem de vir, né? Aquele que puder estar aqui na igreja com a gente, vai ser muito bom. Então, 7 horas, tá bom? É isso. Espero que vocês convidem aí bastante jovens para a gente fazer um culto bem legal para eles, uns louvores aí, para a gente sacudir esses jovens aí e falar da palavra de Deus para eles. Amém? Amém. Primeiro culto dos jovens, próximo sábado às 19 horas, é isso? Isso. Aí Décio, João, Pedro, todo mundo aí, do Márcio. Dona Bertina. Quem? Dona Bertina. Dona Bertina. Amém, gente.
Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra maravilhosa que Deus derramou sobre a sua igreja. Que Deus esteja à frente, nos conduzindo, nos dando uma semana de paz, de harmonia, de ousadia, né? De multiplicação, não? De cura. Recebe. Obrigado, Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos por esse domingo, Pai, por esse dia tão especial, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua presença no nosso coração e na nossa mente. Te louvamos por tudo que vimos e ouvimos nessa noite, Pai. Agora leva-nos debaixo da tua graça, do teu amor, do teu carinho, da tua proteção, Senhor. Pelo amor de Deus, do nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder e a plenitude do Espírito Santo esteja com todo o seu povo, não só agora, mas para tudo sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Casa de recuperação tem culto domingo que vem. Tá bom?